Já diz o velho provérbio que a verbalizar é que a gente se entende. E assim será com Ana Sofia Fernandes no Verbal Podcast. Olá, olá e dou-lhe as boas-vindas a mais um episódio do meu Verbal. Estão a ver a cara, né? É uma cara de felicidade porque hoje, mais uma vez, estou muito, mas muito bem acompanhada. Eu vou prometendo e eu vou cumprindo na medida da evolução do podcast e também na disponibilidade dos meus convidados. E hoje eu tenho alguém que vou aqui fazer-lhe uma introdução, que ele está aqui, mas eu vou-lhe já fazer aqui uma introdução. Eu conheci por via, e lá vou eu dizer a palavra outra vez, contágio social. Ele vem de um contágio muito bom, vem por intermédio de amigos. Eu assisti à primeira live dele e pronto, e eu disse, olha, essa pessoa é o tipo de pessoa que tem que estar perto de mim. Casamos as ideias, acrescentamos um ao outro a nível de conceitos, ele então muito mais, porque é especialista, já falámos aqui sobre isso, mas está tudo certo. Ele é especialista na sua área, eu sou perita na minha, e casa, que é isso que interessa num bom contágio social. É o acréscimo, é o impacto positivo na vida do outro. E ele, sem dúvida, faz isso na minha e ainda recentemente, já vamos falar aqui sobre essa experiência. Ele tirou-me deliciosamente da minha zona de conforto, porque eu dou honra, né? Eu gosto de dar honra às pessoas que impactam a minha vida e sempre que posso faço-me presente nas coisas que eles organizam, participo, seja live, seja eventos. E eu entro por uma live e ele diz: Ana Sofia Fernandes, vem cá, liga ao vídeo. E eu fiquei, ok. Liguei, porque também não sou de me deixar para trás num desafio. E que conversa top que foi. Era suposto ser uma participaçãozinha e embalámos-nos por conta desse tal acréscimo que eu já lhe falei. E foi uma live incrível. E no fim eu disse-lhe, olha, sabes uma coisa? Estavas na minha lista para a próxima pessoa que eu queria levar para o Verbal. Vê se isto não é atrair aquilo que pensamos. E de uma forma tão divertida estou-te a fazer o convite. Ele disse, quando quiseres. E aqui está ele. Carlos Dias, motivador social. Se você aí que está a assistir em casa, onde estiver, não sabe quem é, vá ver. Vá ver. E vá aprender-se com o conhecimento que ele partilha. Abrindo aqui, antes de você olhar aí para os olhos dele, o que é que eu mais aprecio no trabalho dele? E de que forma é que eu entendo que isso acresce ao meu método próprio? Lembra-se que o meu método próprio é uma jornada com 3 paragens. Fazer a paz com o passado, não é? Identificar os padrões que moldam a minha vida e depois desvendar os que a limitam e os que eu devo usar para impulsionar para onde? Para a criação e desenvolvimento de uma visão positiva de futuro. Essa força, essa fé, essa esperança de coisas melhores em que eu abro, porque eu já eliminei ou já aprendi a controlar os padrões negativos. Então eu crio espaço para uma visão positiva de futuro. Também costumo dizer que quando eu decido sair do fundo do poço, eu começo a focar em saídas, é a visão positiva de futuro. Agora, depois de eu ter a visão, eu ainda assim não tenho a mudança. Eu preciso de mudar o comportamento. Porque se eu já aprendi a controlar, já eliminei padrões negativos. Consegui abrir espaço para uma visão positiva do futuro. Preciso agir. E agir como? Não é de qualquer maneira. É da forma certa. Primeira regra é deixar de fazer aquilo que eu fazia antes e que me atirou para o fundo do poço. Então eu preciso de mudança de comportamento. E o Carlos, com a sua ciência, com a sua metodologia, ele consegue montar estas 3 coisas e fazer uma narrativa muito, muito boa. Ele explica que emoções são necessárias eliminar. Ele diz, olha, Ana Sofia, não são só os padrões. Esses padrões têm emoções, têm narrativas. É mais a fundo, que é típico de um especialista, né? Ele cava mais a fundo, desvenda mais coisas e ajuda-nos muito, muito, muito mais, né? Noutro nível. E então, sim,
essas pessoas nós temos que tê-las perto. Lembra-se, eu já falei aqui sobre a base, falei do ponto de vista muito básico, mas muito importante. O que é o contágio emocional? Ter as pessoas certas vai fazer com que você veja coisas que você hoje não consegue ver. Mas mais do que ver, você vai poder modelar os seus comportamentos para alcançar novos resultados, melhores resultados. Porque tudo tem que culminar numa vida mais feliz. Porque é esse o fator que determina a minha utilidade aqui. É eu sentir que eu sirvo para alguma coisa e que essa coisa é boa. Sentir que eu valho alguma coisa e que essa coisa é muito. Sentir que eu sou mais. E esse mais é tudo bom. É assim que eu impacto de volta o meu meio e o impacto das pessoas à minha volta. Tá? Curiosa? Curioso? Carlos Dias, motivador social. Eu faço... Carlos, bem-vindo ao Verbal. Obrigado pelo convite. Obrigada eu por teres aceitado e estares aqui. Ouve, melhor do que as minhas palavras, nas tuas próprias palavras, quem é o Carlos Dias? Porquê o motivador social? Fala-nos um pouco sobre ti, sobre o teu trabalho. Eu sou, como falávamos, essa questão do motivador social vem de não querer. Creio que a questão de tudo aquilo que é o rótulo que está colado a coach tornou-se um bocado mais contaminado, não é? A área da motivação sempre foi a minha, logo eu queria algo que tivesse a ver com isso, no meu nome de redes sociais, não é? Daquela capa que nós utilizamos nesse sentido. Mas o meu trabalho vai para além de apenas a motivação. Muito obrigado pelas tuas palavras. Tento fazer com que as pessoas percam um pouco da percepção que têm daquilo que são os seus traumas. Eu gosto de verbalizar as coisas de outra forma, gosto de alguma forma decorar a mente das pessoas, não ser arquiteto da sua própria mente, mas decorar a mente das pessoas com outro tipo de linguagem, porque as pessoas são muito presas à linguagem, essa própria linguagem é que acaba por convencer-nos de questões como traumas, como ansiedade, como depressão, como dor e sofrimento, como nós estamos a falar, porque a linguagem leva-nos a manter determinados padrões, comportamentos, leva-nos a manter determinados estilos de vida, convencer-nos que estamos num patamar muito abaixo quando somos num patamar muito superior. E o que é que acontece? Tento fazer isto de uma forma muito simples, não, ainda que aprofundando, fazendo as pessoas entender que é só mergulhando na dor e não evitando que vão chegar a determinados pontos. Ora, isto pode assustar a maior parte das pessoas, é verdade. Não é um trabalho de satisfação imediata. Eu creio que é aí que reside o que mais intimida a maior parte das pessoas em relação ao meu trabalho, é que não é de satisfação imediata, ou seja, as pessoas não vão ter doses de dopamina instantânea quando começam a trabalhar. Ou seja, eu digo sempre às pessoas que é muito antes de eu uso o símbolo da águia, sempre usei no meu trabalho, é muito antes das pessoas conseguirem efetivamente voar, vão ter de se soltar de muitas pedras, e muitas vezes essas pedras vão cair, vão bater no pé, vão magoar, e a pessoa vai sentir alguma dor, vai sentir muito desconforto, como naquele dia que estávamos a falar, ainda que pronto, foi num direto no Instagram, mas eu gosto de fazer as pessoas chegar a um determinado ponto sem necessariamente levá-las lá. Portanto, tenho a minha formação de psicologia, não é o que eu faço, eu não exerço isso. Tenho toda esta metodologia que é associada, que é levada com a Ayurveda, com poder ouvir muito o que as pessoas dizem, e como eu disse, através da linguagem que elas utilizam, aí sim vamos perceber que linha de trabalho é que vamos seguir ou não. Eu não tenho os mesmos métodos para todos os meus clientes, para todas as pessoas com que eu trabalho. As mulheres têm uma profundidade emocional muito maior que o homem tem uma abertura para receber em termos emocionais muito maior do que aquilo que o homem tem.
logo são sempre muito mais interessantes do ponto de vista, muito mais desafiantes, porque Ok. estão sempre mais predispostas a mergulhar neste campo. Os homens, nós crescemos com imensos fatores que nos impedem de acessar a determinados pontos nossos, porque achamos que não, porque vulnerabilidade e fragilidade é a mesma coisa, quando não são. E acima de tudo, a maior escola que eu tive para poder estar a falar com as pessoas desta forma são coisas que eu mesmo vivi. Tu falaste ainda há pouco daquilo que é o fundo do poço. Estar lá, as pessoas partem do princípio que é o pior que pode acontecer, mas se calhar não é. Se Se calhar não é. calhar é exatamente. É óbvio que só vamos ter esta percepção mais tarde, mas estar no fundo do poço é onde reside a nossa maior capacidade de adquirir e pôr em prática ferramentas, porque Uhum. enquanto eu costumo usar esta frase de Eckhart Tolle, que é: sem consciência não há liberdade. Exato. Okay? Portanto, nós, para atingirmos um determinado patamar de liberdade, vamos ter consciência que estávamos com determinadas amarras, que estávamos com determinadas limitações, restrições, e que criámos compensações por causa de tudo isso. E o meu trabalho reside muito nessa parte. Aliás, o que faz o conceito de liberdade ter sentido é o conceito de prisão, o conceito de amarra. Sim. É tal como a coragem e o medo, né? Nenhum não existe sem o outro. Quer dizer, o medo, se estiver sozinho, fica satisfeito. Mas não é o nosso estado natural. Eu tenho essa crença do fundo do meu coração. Não é o nosso estado natural. Viver amarrado, viver amedrontado, viver traumatizado. E então, sim, temos esse Eldorado que, quando se está no fundo do poço, parece impossível. Mas parece impossível. Mas é até nós fazemos, e falávamos na live, uma das mais importantes escolhas que nós podemos fazer na vida, que é o fim. Eu faço a cama, monto casa, ou eu digo não. Em todo o caso, como diz o meu marido, em todo o caso eu ainda vou pagar para ver. Mas não tens nada para pagar? Tenho o meu corpo, tenho o meu futuro, porque os dias continuam a aparecer, os dias continuam a passar. Então o fim eu não controlo. O fim eu não controlo, tal como eu não controlei o início, mas eu estou aqui agora e eu posso fazer algo agora. Tu falaste numa coisa muito interessante, que é: as pessoas prendem-se muito a linguagens. Queres abrir um bocadinho esse pensamento? Que tipo de linguagens? Que armadilhas é que as pessoas muitas vezes não veem e que fazem com que elas caiam precisamente nelas? A linguagem é a maior prisão com a qual nós vivemos. Ok. Okay? Nós, quando verbalizamos o eu sou, nós associamos o eu sou à identidade. Uhum. Okay? Portanto, quando eu digo eu sou ansioso, okay, o que eu estou a ensinar ao meu sistema nervoso é viver em constante estado de alerta. Uhum. E o meu sistema nervoso vai sempre agir consoante aquilo que eu digo eu sou. Exato. Okay? Tá. Portanto, as pessoas verbalizam de forma descartável por vezes: eu sou isto, eu sou preguiçoso, eu sou... Tudo o que dizem a seguir a eu sou tem uma componente muito impactante no nosso corpo. Okay? E as pessoas... E para o bem e para o mal. Sim, ou seja, porque a maior parte das pessoas não vai dizer... raramente depois há tudo aquilo que eu entendo que as pessoas utilizam como afirmações, né? Eu sou forte, eu sou isto e tudo mais, mas aí funciona quase como quereres te convencer de algo que tu na realidade não sentes que és. Okay? Porque o que funciona e o que tem mais peso em nós é o que sentimos que somos, não aquilo que acreditamos que somos. O sentir e o acreditar é distinto. Okay? O acreditar vem daquilo que eu quero, vem do meu consciente, vem de... Não, eu acredito que vou conseguir, eu acredito que sou capaz, eu acredito. Mas quando chega ao momento, as coisas não acontecem porque não sentimos que somos capazes, não sentimos que somos merecedores, não sentimos que somos merecedores de abundância, de felicidade, de tudo aquilo que é
algo que não está ligado ao que sentimos. E a linguagem entra onde? Eu já sabia que isto não era para mim. Eu já sabia que isto não ia acontecer. Eu sempre soube a mim, eu sou muito realista. Isso revela a falta dessa crença exato. real. O que é que as pessoas vão fazer? Vão utilizar a linguagem para justificar coisas que na realidade não acreditam. Exato. Okay? Ou seja, eu dou o exemplo dos relacionamentos sempre. As pessoas normalmente não estão em relacionamentos com outras pessoas, mas sim com as suas próprias limitações. Okay? Portanto, as pessoas vão procurar em relacionamentos algo que de alguma forma as liberte das suas limitações. Portanto, a pessoa com a qual se vão envolver tem que lhes trazer paz, tem que lhes trazer amor, tem que lhes trazer tranquilidade, tem que lhes trazer validação, tem que lhes fazer sentir-se valorizadas, amadas. E isso não é possível. Não é possível. Eu entendo que a maior parte das pessoas não gosta de ouvir isto, mas ninguém vai trazer seja o que for para um relacionamento. Os relacionamentos não funcionam justamente por causa disso, porque as pessoas têm uma linguagem que é: tal pessoa é a minha cara a metade, tal pessoa é a minha alma gêmea, tal pessoa completa-me. Já debati bastante isso. Quando não há ninguém que vem completar. Exato, tampa da minha panela. Assim, comentários descartáveis. Porquê? Porque ela é a minha metade da laranja. Não é? Tu és uma maçã, aquela pessoa é uma laranja. Portanto, não há essa metade. Não, se tu és uma laranja, faz a pergunta certa: estás incompleto porquê? Ou estás incompleta porquê? Ok, e esta é que é a questão. Porquê que a pessoa... eu senti e não me sinto completo. Ok? Jorge Bucay, que é um psicólogo, escritor que eu admiro bastante, ele diz que há duas pessoas que numa relação que precisam de saber que uma consegue viver sem a outra. São as duas que estão na relação. Eu consigo viver sem ti, tu consegues viver sem mim. No dia que terminarmos, eu não preciso de ti para viver e tu não precisas de mim para viver. Okay? Porque cada um tem a sua individualidade, singularidade. Logo, as pessoas dizem: mas isso é um bocado frio dizer. Não. É que nós conseguimos efetivamente viver sem essas pessoas. Por isso é que existem os namorados e as namoradas. Okay? Só que a linguagem é esta: eu se terminar este relacionamento eu não sei como é que vai ser a minha vida. Porquê? Porque associamos a nossa identidade a esse relacionamento. Exatamente. Se não existir esse relacionamento, nós não estamos bem. Tu sabes onde é que eu tive, deixa-me só dizer-te aqui, tu sabes onde é que eu tive, porque esse tipo de essa narrativa e essa forma de pensar, tu deste o melhor exemplo: vida adulta, relacionamento. Mas sabes que, tal como a tua metodologia está relacionada com a tua jornada, a minha também, e sabes onde é que eu percebi que o lado completamente pouco saudável e limitador dessa falta de completude foi com os filhos. E quando eu fui depois fazer toda a investigação necessária, eu percebi, e eu falo muito sobre isso por conta da autoestima, que é: você, se não está completa, você vai precisar de um homem, né? No caso para mulheres, mas o contrário também vale, de um homem ou de uma mulher para completar a sua laranja, para colocar a dentada que falta na sua maçã, para tapar a panela. Ou você vai carregar os seus filhos com esse sentimento. Então, um lado, entre adultos, dá dependência, do outro dá protecionismo. Eu protejo para convencer-te que tu não vives sem mim. E é extremamente pouco saudável. Isso fez-me sair de casa para trabalhar, por exemplo. Porque mesmo quando eu comecei a empreender, eu trabalhava em casa. Eu disse: não, porque eu não só estou a carregar os meus filhos com uma crença que é completamente limitadora, eles vão ser pais, pior, vão ser maridos. E vão querer forçar na parceira ou nas filhas um modelo que não é saudável que eu dei. Então, só aqui para acrescentar que essa falta de completude é de parceiro para parceiro, mas pode ser também, você pode ter essa relação pouco saudável, essa eu não vivo sem, se não fossem, vínhamos a falar sobre isso no carro agora, lembrei, se não fossem os meus filhos, é pelos meus filhos. Ouça, você precisa trabalhar para ser completa. Uma laranja é uma laranja, porque ela até traz casca. Como é que você está cortado ao meio? Uma panela que é vendida, tu compras uma panela sem tampa? Não compras. E isso pode estar... pode ser a fonte de muitos dos problemas que você em casa está a ter neste momento. Você não está completa e está à busca
de acessórios lá fora, você não vai encontrar. Força. Tu tocaste em algo importante e puseste isso numa moldura boa, que é: eu vivo para os meus filhos, ok? Claro que, sendo eu pai de 2 também, eu vivo para eles, mas é importante perceber que Mas não nós vives por também eles, temos, né? exato, Vives para eles por Sim, enquanto, exato. mas não vives por eles, né? Agora, nós temos que entender que nós, ao utilizarmos, nós para já vamos colocar um peso imenso nos miúdos, que é: tudo o que eu fiz, tudo o que eu faço é só por ti. É. Okay? Porque mais tarde essa pressão vai trazer resultados que não são os melhores. Okay? E as crianças têm que entender que os pais também são uma individualidade. E isso valoriza, sabes, né? Okay? Exato. Tirar-lhes esse peso, dar-lhes espaço para eles se valorizarem, através dos próprios erros, através da celebração das coisas que eles fazem boas. Exatamente. Ou seja, quando a criança acredita, porque muitos dos desafios, como eu me deparo nas pessoas que trabalham comigo, estão relacionadas a uma infância que as pessoas não entendem. Muitas pessoas acreditam que tiveram uma infância feliz. E com 2, 3 perguntas eu consigo perceber que não. Que as pessoas acreditam que só os grandes traumas é que impedem uma infância feliz. Mas não. Portanto, há os grandes e há os pequenos. E os pequenos repetidamente. Os então, pequenos repetidamente têm um impacto imenso. Sim, sim. Portanto, o nosso processo evolutivo costumo dizer sempre, vai dos 2 aos 10 ou dos 2 aos 12. Essa fase da nossa vida, nós vamos recebendo. E a partir do momento em que entra a mente consciente, já não vamos receber dessa forma. O que nós vamos fazer é criar compensações e adaptações de tudo aquilo que recebemos. E se uma criança não cresce, e eu reforço isto, maus tratos não são apenas físicos ou abusos sexuais, ou uma criança ouvir insultos constantes, mas a falta de amor também é um mau trato. Okay? Portanto, uma criança que cresce sem ideia de que é amada, valorizada, compreendida, vista, vai ser um adulto que vai viver de compensações que criou. Vai ser um homem que vai ser ausente em termos emocionais, e como pai, o silêncio com que ele vive, os seus filhos vão revelar. Ou seja, os seus filhos vão verbalizar todo o silêncio que ele esconde. Que é, ele, ao não transmitir emoções aos filhos, os filhos crescem com a ideia que o normal é natural. Vão manifestar isso, não é? E eles vão manifestar isso. Ou seja, os homens não mostram sentimentos, os homens não fazem isto. Só que vai chegar um momento da vida em que esse homem vai querer que os seus filhos demonstrem algo, e os filhos não vão fazer isso, porque eles não sabem. Okay? E essa mãe que tem dificuldade em nutrir, porque os papéis são diferentes, a mãe aguenta, a mãe nutre em termos emocionais e o pai protege. Okay? E quando a criança não tem estas duas coisas, vai crescer com a ideia de não merecer muita coisa, porque nunca se viu e não é importante. Você está a ver o que é que o Carlos montou brilhantemente? Continuamos na panela sem tampa e na laranja por metade. Só que temos uma parte masculina da laranja a dizer: quando eu encontrar a minha cara metade, ela vai-me dar todo o amor do mundo, vai-me entender, que é uma frase que até já mexe comigo, não me entendes. Okay? E temos a parte feminina da laranja que diz: eu quando encontrar a minha metade vou-lhe amar tanto, que ela só nem vai querer ser descascada, vai fazer um match. Então são 2 viciados. Essa parte que tu disseste na metodologia, no método próprio, são as feridas emocionais que geram os vícios emocionais, as compensações que tu falaste. Então tens 2 viciados, nunca sentindo-se completo, porque aquela tampa está lá com um objetivo, está sem panela. Sim. E tu não vais ser amada como panela porque tu também tens um objetivo, que é ter a tampa. Ninguém, como tu disseste, ninguém está lá pelo verdadeiro sentido do amor, que é doação.
é o que é que te faz bem. Deixa-me aprender o que é que te faz feliz. Tá? Isto foi um comentário com rasteira, porque o que faz o outro feliz é você estar completa e você dizer: vem, eu vou-te mostrar o caminho. Eu estou tão completa que tu tens o meu transbordo, que é a melhor parte. Quando nós estamos felizes, todos ganham por isso, porque é uma laranja completa, docinha, cheirosinha, que o outro pega e aprecia e valoriza. Tá? E a panela que tem a sua serventia tem que me deixar já desta metáfora. Mas, Carlos, vês, continuamos no cenário dos adultos e tu foste brilhantemente buscar a origem. Continua, por favor. Pegando nisso que tu estavas a fazer do viciado, quando nós buscamos validação no olhar do outro, isso torna-se dependência. Okay? E quando se torna dependência... Repete. Quando nós buscamos validação no olhar do outro, isso torna-se dependência. E quando isso passa a ser, é por isso é que nos relacionamentos... E atenção, a validação que procuramos no olhar do outro não é necessariamente o teu parceiro ou parceira íntima, não é? Nós, por vezes, aos familiares, ao emprego, sim. a seja o que for. Porque nós vamos, de forma inconsciente, procurar validação em tudo o que é exterior. É algo que o ser humano tem. Porque não nos foi incutido, né, humanas, sim, não nos foi incutido que a validação é interna, portanto é interior. Portanto, nunca as pessoas dizem: não, eu vou-me valorizar bastante e tal. Só que isso é tudo posto de uma forma muito pastilha elástica gorila, não é? E a pastilha elástica gorila, ninguém gostava de mastigar aquilo tão duro que era. Mas é que a validação que nós procuramos é tão profunda que faz com que pessoas que são incrivelmente abastadas em termos financeiros procurem validação na mesma. Porque é uma espécie de estimulante, que é a adoração, a questão financeira, a atenção que temos de outros, vai fazer com que procuremos sempre, o que vai se tornar uma dependência. Portanto, a dependência não é só química, não é a comida, não é o cigarro, não é o álcool, não é o sexo, não é a internet, não é só isso. Uma pessoa que tenha a necessidade extrema de agradar as pessoas é viciada nisso. Uma pessoa que os seus relacionamentos sistematicamente mostram um padrão, essa pessoa tem um apego, uma dependência àquele tipo de relacionamento. E o que é que o ego vai nos dizer? Eu só mereço aquilo. Eu até hoje não encontrei orgulho, né? a tampa da minha panela. Porque eu vou estar à procura até encontrar. Não. A questão é que a tua energia vibracional, a tua frequência, não te permite ter outro tipo de pessoa. Okay? Não é possível. Não é possível nós estarmos no deserto de Sara e dizermos que queremos um pastel de Belém. Porque não há ninguém que nos vai dar um pastel de Belém no deserto de Sara. Porque não há. Portanto, nós vamos estar a procurar coisas em pessoas que na realidade não têm. E vamos procurar estas metades de laranja no pomar, que não têm sumo. Vamos ao pomar. vamos a procurar isto nos limoeiros. Porquê? Porque a pessoa não tem e acredita que é a outra que vai trazer. Porque em criança percebeu coisas, porque há aqui uma ideia que os miúdos só entendem aquilo que se passa quando começam a falar. E não é verdade. O nosso cérebro começa a ter capacidade de registro com 1 ano e meio. Okay? Primeiro nós registramos de forma muito intuitiva, que é: eu choro, eu vou comer, eu choro, tiro uma fralda, eu choro, pego-me ao colo. Okay? Mas a partir dos 2 anos nós conseguimos usar as nossas memórias e a capacidade que temos como moeda de troca. Eu vi um estudo de 2021, colocaram lá as sondas ao recém-nascido, que ele começa a perceber o tipo de choro de acordo com a necessidade dele. Se isto não é função cognitiva, vai. Aliás, era precisamente eles afirmarem as funções cognitivas com menos de 1 ano. Que era o tipo de choro. E tens 2 filhos e deves ter acompanhado. A mãe sabe. A mãe sabe. Independentemente de ser hora ou não.
principalmente os bebés que mamam naturalmente, podem ter acabado de mamar, a vibração do choro, ela diz, deve querer mais. Sim, sim. Deve ser a fralda. Instintivamente também sabe isto. Ok? Instintivamente também sabe, mas é que o nosso cérebro, que é uma máquina de prever e proteger com milhares de anos, peço desculpa, mas que não sofreu atualizações até hoje. Exatamente. Continua só com as duas maiores funções, né? Proteger, a nossa poupar capacidade de perceber é que está a melhorar. Sim. Okay? Ou seja, ele tem as mesmas formas de receber informação, de processar, e muitas vezes não tem a mesma. Nós vamos variando ao longo dos anos a nossa capacidade de pôr em prática aquilo que aprendemos. Ok. Porquê? Alguém dizia que na juventude aprendemos, com a idade entendemos. Sim. Okay? O cérebro protege-nos de perigos que na realidade só nós é que conseguimos ver. Mais ninguém. Okay? E antes era o tigre de dentes de sabre, hoje em dia é a ansiedade. Antes eram os predadores. No meio da crítica. Sim. Agora eu pergunto, o que é que tu acreditas que faz ativar o teu sistema nervoso mesmo quando tu estás segura? Eu acho que é, por exemplo, a expectativa de eu estou a ir, por exemplo, vou para o palco, que é uma coisa que até estávamos a falar na live. Tu perguntaste, alguma vez sentiste a ansiedade? Lembras do que é que eu te respondi? Eu disse o tempo todo, só não lhe dou a mão, mas aprendi, já lhe dei. Mas eu hoje escuto-a já out loud, eu consigo escutar. Por exemplo, estávamos a vir para aqui e vinhamos a falar sobre isso no carro. Eu já queria antecipar o que é que íamos falar e chegámos aqui e dissemos, o ideal é ser uma conversa. Eu disse, claro que sim, até porque é por isso que se chama verbal. Nós vamos, e se alguma coisa ficar por dizer, voltas cá, então relax, mas eu acabo sempre por ter que ter este diálogo interno de dizer assim, espera, eu não lhe vou dar a mão, mas porquê mesmo? You got this. Tu tens o teu porquê, é missão é para cumprir a visão, mas eu tenho que ter este diálogo. Então isso ativa o meu sistema nervoso com a antecipação. E o que é a antecipação? Para ser correta na linguagem, que ainda vamos decifrar ainda mais isso, eu começo a pensar como é que vai ser, e essa ideia do que é que vai ser começa a gerar-me emoções, né? Essas emoções geram outras percepções e assim vai. Eu faço muito uso do autodomínio, como te disse na live, porque cresci com feridas de crítica, de humilhação, de violência, e cheguei à idade adulta. Quando fui à busca das perguntas certas, encontrei também as melhores respostas, que é, ok, mas tu continuas a colher os mesmos frutos. Porquê? Porque o viciado precisa de se alimentar daquela emoção, e quando não a tem, quando está tudo bem, alguma coisa não está bem. Como assim eu estou-me a sentir plenamente feliz? Como assim eu estou-me a sentir plenamente valorizada? Ora, deixa lá picar, né? Deixa lá chegar atrasada. Isto acontecia mesmo, isto era um padrão. Eu já conversei aqui sobre isso, sobre a autoimagem. Eu acho que foi até o primeiro episódio. Ora, deixa lá chegar aqui um bocadinho atrasada. Ora, deixa lá vir aqui com uma roupa estranha. Venha a crítica. Porque quando a crítica vem, eu volto para o estado emocional que eu tanto conheço. É o vício emocional. Para ter resultados diferentes, tu não queres a crítica? Não quero. Então tens que ir fazer coisas diferentes. Respeito ao público. Mas quando aparece a crítica, por exemplo, estás no palco agora mesmo e aparece a crítica, ok? O que é que isso ativa? Não, hoje eu já sou uma laranja. Hoje eu tenho a minha tampa. Eu não vou atrás do criticador. Não. E basta-me uma. Basta-me uma que diga boa. Sabes que os meus eventos ao vivo começam a horas. Eu não aceito ficar escrava de a sala tem que estar meio cheia. Não. Equipa de filmagem, filma. Se não vier ninguém, quando eu acabar de falar, vou dizer, olha, lamento, tinha horas marcadas, mas ainda pode usar o coffee break,
nunca me aconteceu, mas hoje, estás a ver, eu visualizo. Pode usar o coffee break e eu vou disponibilizar. Como imagina, se calhar você vai ter que pagar algum para ver online, mas entendes, eu preparo-me para eu não aceitar ser escrava do criticador. Hoje eu tenho a minha tampa e não faz sentido para mim uma laranja metade. Vêm moscas, Eu vem gostei ela da forma apodrece. como tu colocaste a tampa para não responder ao que eu te perguntei. Como assim? Não respondi. Mas o que é que ativa concretamente uma crítica ou críticas Sim. ao teu trabalho ou a ti? Imagina num palco, num evento, e que te deixe num ponto de chega. O que é que ativa? Mas de chega como assim? Chega, vou sair, vou fugir? Sim. Não, O que é que não ativa? tenho isso. Mas posso ir lá atrás, queres? Sim. Pronto. Sim. Era fuga. É fácil. Era, eu dizia, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça Sim. para achar que... Tu sentiste segura quando isso acontecia? Não. Ok. Então queria fugir, queria ir buscar conforto que não era ali. Né? Ok. E então, se tu não te sentias segura, o que é que... Quando não te sentes segura, o que é que tu tens de fazer? Carlos, eu posso dizer o que é que eu fazia. Sim. E hoje é estar no método próprio. Eu tinha as pessoas certas. Lembras? Eu falei-te nisso na Sim. live. Eu tinha as pessoas certas. Eu ia lá e eu dizia, eu não estou bem. Olha, estou triste. Disseram-me isto assim e assim. As pessoas certas ajudam-te a levantar quando não tens a tampa. Quando Bem não tens posto. a tampa. Onde eu quero chegar é, quando nós temos a necessidade de controlar o que se passa, okay? E a maior parte das pessoas tem. O que é que as pessoas fazem? As pessoas acreditam que controlando o que aí vem, que não vai acontecer o que já viveram. O que não entendem é que controlando o que aí vem, estão justamente a replicar um futuro que já viveram. E vem, porque estás a focar. Vem. Exatamente. Por isso é Vai que eu te ser dizia, hoje exatamente olhando igual. para trás, Sim. com muito autoconsciência e autoconhecimento, eu reconheço, eu fazia isso. Eu dava um jeito da crítica vir. Porque aquilo eu conheço, é tal dor, na altura era dor, que eu conhecia. Depois eu percebi, eu disse, não está a dar. Isso não pode ser vida. Quando eu começo a perceber que não está a dar e isto não é vida, entra em sofrimento, mas lá está. Quando eu olho e estou em sofrimento, estou no fundo do poço. Hoje, eu digo isto, eu sei que não é fácil. E esse processo, como te disse, é uma mentoria, é uma jornada. Mas hoje eu posso falar, porque ela está lá atrás, eu consigo falar sobre o processo que aquela minha versão tinha. Quando eu me via no fundo do poço, já ativava em mim o instinto de sobrevivência. Só que muitas vezes eu saí, porque fui várias vezes ao fundo do poço, mas saía de lá com os mesmos vícios. Foi por isso é que mudança de comportamento tem que estar lá. Aliás, no curso de psicologia, tu sabes que eu fui dissecar a licenciatura em psicologia. Como estava em direito, eu não queria mudar de curso. E quando eu vi ali terapia comportamental, eu disse, ok. E quando encontrei cá fora, no técnico profissional, essa valência, eu disse, é aqui, porque sem deixar de fazer as mesmas coisas, tu vais ter os mesmos resultados. E isso, pegando aquilo que estavas a falar ainda há pouco, agora mesmo, da dor, é que as pessoas são tão agarradas às próprias limitações que a dor é quase deixa-me continuar a viver com ela. Porquê que é isso, Carlos? Porque nós temos uma necessidade muito grande de confirmar a perspectiva que temos de nós. Okay. E essa é a maior força que nós temos, okay? Que é, nós vamos sempre criar circunstâncias para comprovar aquilo que nós acreditamos que somos. Yep. Okay? Se eu sei que devido à minha história eu tenho que viver com dor e sofrimento, eu vou criar circunstâncias para isso. Okay? Num relacionamento, eu vou ter pessoas que justamente me levem a esse campo. Certo. Sistematicamente. Certo. Para mais tarde eu dizer com o meu ego, é este tipo de pessoa, só este tipo de pessoa é que eu posso ter na minha vida. Estão a ver? Está tudo certo, é isto. É isto, sabes? Eu tenho dedo podre, como toda a gente vulgarmente diz. Porque o viver com a dor torna-se por isso é que há pessoas, se tu reparares, não sei se já passaste por isso, há pessoas que
estão doentes ou têm questões de saúde, mas têm muita dificuldade em partilhar isso. Exatamente. E depois dizem, eu estou a viver nem sei há quantos meses com esta dor não sei onde, nas costas, nas pernas, ou seja o que for, e acham que é estoico, que é muito corajoso não contar a ninguém porque eu não sou de me queixar. Okay? Carlos, mas isso está-nos a matar. Exato, o que as pessoas não entendem é que apenas 2% das doenças que existem vêm no código genético. Os outros 98% vêm de estilo de vida, da forma como lidamos com emoções e da nossa alimentação. Um dos maiores flagelos que existe, como é óbvio, cada vez mais vai irá acontecer, é tudo aquilo que tem a ver com questões oncológicas. E que as pessoas também não entendem que não é genético. Okay? As pessoas dizem, não, porque o meu pai, o meu avô e toda a gente teve. Okay? Muito bem. Mas porque toda a gente teve um estilo de vida parecido. Porque toda a gente lidou com emoções da mesma forma. Exato. Porque toda a gente lidou com as hormonas de stress da mesma forma. Não é? Portanto, toda a gente fez com que o cortisol fosse algo que estivesse sempre presente na sua vida. Exato. Eu sou muito mexido. Quantas vezes é que tu, enquanto homem, permitiste aceder ao que tu carregas? Exato. Porquê que a taxa de suicídio nos homens é tão alta? Porque o homem, ao contrário da mulher, enterra, engole e evita. E mata-se, não é? Mas não consegue lidar, não consegue pôr cá para fora. A mulher, eventualmente, um dia vai conseguir pôr cá para fora. Okay? E a dor, que as pessoas confundem com sofrimento, a dor é inevitável em todos os patamares da nossa vida, assim como a mudança. Olha, nós concordamos no conceito, partilha, que é uma coisa que eu ainda não abordei aqui. A dor é inevitável. Okay? A dor da partida do meu pai, a dor de ter uma entorse no joelho para ser operado, a dor da ruptura do tendão de Aquiles, a dor de bater com o dedo aqui, com a mão acolá, com fazer não sei o quê. Isso é absolutamente inevitável. Okay? Agora, o que é que nós fazemos? Nós vamos viver com o sofrimento causado pela dor e acreditamos que é a dor. Mas não. Porque me aconteceu aquilo, eu a partir de agora há coisas que eu não posso fazer. Ou seja, eu vou sistematicamente replicar em todos os cenários da minha vida esses resquícios de dor que eu acredito que eu estou a sofrer por causa disso. Porque é que muitas pessoas terminam relacionamentos, mas vão justamente viver a mesma coisa no relacionamento seguinte? Exatamente. Vão viver no relacionamento seguinte exatamente o mesmo, porque primeiro não ultrapassaram o que se passou ali. Segundo, carregam aquela ferida exatamente para dentro daquele relacionamento, pensando que aquela pessoa que vai entrar agora é diferente. Devias para o terceiro. Sim. Essa pessoa vai-me curar. Exatamente. Essa que é fantástica. Assim, essa pessoa vai-me curar. Eu sinto que aquela pessoa, como disseste ainda há pouco, entende. Sim. Ele entende. Quando nós não nos entendemos a nós mesmos. Exatamente. O que é que leva uma pessoa... as pessoas podem dizer, mas a pessoa não teve coragem, por isso é que fez isso contra a sua própria vida. Isso é muito carregado com julgamento, quando acham que as pessoas que terminam com a própria vida são pessoas que são fracas, que não são corajosas. Eu tenho outra perspectiva em relação a isso, que é quem está no consumo, como estamos a dizer, álcool, drogas, seja o que for, uma pessoa que já percebeu que a sua vida não tem valor, basta, não é preciso muita coisa para confirmar essa perspectiva. Portanto, às vezes é um relacionamento que termina, às vezes é um emprego às vezes é a situação financeira, okay? Que leva muitas pessoas, especialmente homens, a tirar a sua própria vida. É o que não é aquilo que causou isso. E por isso é que nós vemos em África o continente que tem a maior taxa de suicídio do mundo, sendo... Ouviu o que o Carlos disse? Eu preciso fazer assim, carregar mais um pouco. O seu julgamento de que foi falta de coragem, de que a pessoa foi fraca, quanto custa
hoje, ontem, o amanhã, porque você não vai mudar já. Você não tem consciência. Quanto é que custa a forma como você vive hoje? Excesso de bebida, sedentarismo, falta de inteligência emocional, falta de perdão, essa narrativa de que você é guerreira, que você é guerreiro, aguenta. Quanto lhe custa? Sabe que não há diferença entre se você vai mais rápido ou se você morre um bocadinho todos os dias. Pense. Ouça. Ouça. Você pode estar a matar. Provavelmente está-se a matar. Todos os dias. É verdade, porque e disseste bem, porque repara, há o suicídio que é as pessoas tiram a sua vida num instante, mas há aquilo que é feito durante 30, 40 anos, não é? E ele tem muitas formas. Ele é emocional e mais tarde é físico, porque vamos carregar, por exemplo, eu toco muito naquilo que é o ponto que é a alimentação, não é? E em termos culturais as pessoas comem sem saber o que é que aquilo lhes faz ao corpo. Na Ayurveda existem muitos que são os doshas, né? E há o Pitta, por exemplo. Quem é Pitta e que tem normalmente é uma pessoa que tem muito fogo, essas pessoas não podem comer comidas picantes, não podem beber bebidas alcoólicas. Ok. Mas as pessoas fazem isso. Ok. Sabes? São pessoas muito criativas muitas vezes, mas são pessoas que fazem isso. E fazem isso porquê? Fazem porque o álcool, a bebida, a comida e tudo o resto que já falámos são formas de compensar algo que eu acredito que me falta. Logo, espera. Então, se eu durante a minha adolescência, durante os meus 20, os meus 30, eu comi o pior que havia para comer. Eu bebi tudo. Eu fumei de tudo. Mas aos 40 eu tenho problemas cardíacos. Eu vou dizer que foi porque eu atingi os 40. Não. Tu estás a desgastar, a destruir o teu corpo há 30 anos. E porque até um médico perguntou se alguém na minha Sim. família tinha, e eu disse-lhe que éramos muitos. Sim, então as pessoas vão dizer assim, não, então espera, então eu cheguei a esta idade e tenho isto, é porque eu estou mais velho. Não, tu estás a destruir o teu corpo há muito tempo. E quando a pessoa morre com 42, 43 anos, 45, de ataque cardíaco, as pessoas pensam, eu não sabia que ele tinha um problema de coração. Não tinha. A questão é que há anos que ele faz de tudo para destruir o seu coração. Exato. Porquê? Porque o nosso sistema nervoso, o sistema nervoso simpático e o parasimpático, o nosso sistema nervoso, ele é ensinado pela forma como nós comemos, como nós respiramos, como nós digerimos, como nós dormimos, a estar em alerta, em estar em fuga ou estar congelado. Ok. Portanto, e o que é que nós fazemos com isto? Não, olha, eu sou uma pessoa que, eu lido com as coisas dessa forma. Eu tenho que comer isto, eu tenho que beber aquilo, tenho que fumar tudo e mais alguma coisa. Tudo muito bem, porque nós vamos todos morrer, é aquilo que as pessoas dizem. Eu fumo porque nós todos dois vamos morrer. Ok, tudo muito bem. Mas o que te faz fumar, sabendo que é errado, não é depois o tu julgares tu teres fumado 2 ou 3. É tu teres a necessidade de fumar, e eu quando vou dizer fumar já estou a colocar tudo o resto, bebida, comida e tudo o resto, os relacionamentos. A pessoa tem a necessidade de justificar uma perspectiva. Exatamente. Por isso é que quando acontece alguma coisa, aconteceu um momento, um evento em que causa stress, o cortisol entra no organismo, as pessoas vão imediatamente fumar, porque acreditam que aquilo traz-lhes alívio. Eu também digo isso, sabes que as perspectivas são as narrativas que justificam as nossas crenças. Exato. Nós vamos sempre arranjar forma de justificar. Estás num relacionamento e tens umas red flags, a pessoa já te mostrou que ela é parecida com as outras, mas tu, não, eu vou mudar. Porquê? Porque a mulher sendo cuidadora vai sempre acreditar que tem capacidade de mudar esse homem. Isso nunca acontece. E o homem vai sempre tentar acreditar que ela lhe entende. Então que ele não precisa mudar. Não, ela não te entende. O que ela faz é algo que vem com a mulher dar inúmeras oportunidades.
Porquê? Porque é a sua natureza, ela é cuidadora. Uhum. A mulher é cuidadora. O homem é o protetor, a mulher é a cuidadora. E ela vai dar inúmeras oportunidades até ao ponto deixa de dar. Só que vês isso, vês isso que tu disseste, para mim é brutal. É a segunda vez, agora não posso deixar escapar. Ela é cuidadora, ele é protetor. Mas o homem também sente que falha quando ele vê a sua mulher destruída. Depende também, do nível de consciência que mas ele tem. vamos dizer que tem, bom, simplesmente não consegue mudar porque não tem consciência de que precisa fazê-lo. Tem a crença, ele e ela, tem a crença do viciado que um precisa do outro, ou que um tem que completar o outro, um tem que entender o outro, tem que. Então não muda, nenhum muda. Quando ele a vê em sofrimento, ele também, aquilo também tem que acender algum tipo de ferida e tem que acionar algum tipo de necessidade de compensação, que eu chamo vício emocional, tal como ela. Então, quando um relacionamento na verdade não funciona, porque eu não quero te deixar fugir muito, porque tu tens uma perspectiva sobre o suicídio que é, eu sinto que temos que falar aqui. Estão ou não estão a matar-se um pouco todos os dias por via do emocional? Porque ele vai lá para fora, vai beber, vai fumar. Se for então uma pessoa com algum valor de cumprimento, se estiver no seu caráter, vai sentir-se mal porque traiu, não queria fazê-lo, mas precisa de cada vez maiores compensações, precisa aumentar o nível de, né, o vício, né, vai crescendo, então já está a violar os seus próprios valores. Ela, por seu lado, cresce a carga que ela carrega, então ela começa também a ficar, né, é ou não é a raiz da maior parte dos males hoje em dia? Porque nós estamos a perder os nossos irmãos, as nossas irmãs, Carlos, que estão a ir. Estão a ir casos, como nós falámos, temos falado nos últimos tempos, eles chegam-se a despedir e as pessoas só reparam quando ele já foi. Então, espera lá, aquilo ontem. E eu tenho casos, olha, a minha irmã tem duas grandes amigas que foram dessa forma brutal, com cartas escritas, olha, está aqui os documentos dos miúdos, vais ter que tratar disto e disto e disto. Isto porque eu creio que as questões emocionais e as pessoas, por exemplo, nós enquanto comunidade, as comunidades afro-latinas, eu incluo isto, o sul da Europa, a África e tudo aquilo que é o continente sul-americano principalmente, as comunidades afro-latinas, devido, em termos emocionais, colocarem muito para fora, não da forma correta. Ok. Através de, como é um povo mais emotivo, né? Mais reativo, por assim dizer. Okay? Os afro-latinos, sul da Europa, como sabes, os africanos e sul-americanos, são povos muito reativos. Okay? Discutem muito a questão de falar alto, soltar assim rapidamente as suas emoções, né? Ou seja, pôr cá para fora rapidamente. Não as emoções pesadas. Isso não conseguem fazer. Exatamente. Não tem essa capacidade. Sim. As emoções pesadas, frustração, desilusão, tristezas, nós vamos arranjar compensações. Vamos nós a beber e está tudo certo. Vamos nós a sair. Isso, o beber. Porquê que no norte da Europa o consumo de álcool é da forma que é e o país com a maior taxa de suicídio da Europa toda é a Suécia? Porque enquanto os suecos, e especialmente os escandinavos, eles atingem tudo cedo, ou seja, em termos financeiros, têm uma, duas casas, têm barco, viajam pelo mundo, tudo e mais alguma coisa. Chegam ali a uma fase em que atingiram tudo o que acreditavam que lhes dava valor. Exatamente. Os povos do Sul não têm isto, que é, eu ainda não atingi nada. Ou seja, eu não tenho carro, não tenho a casa, não tenho isto, não viajei, não aconteci, não cortei, não sei, seja o que for. A mulher, eu ainda não tenho filhos, sou julgada pela sociedade porque não tenho filhos, isto, ok? E os casais entram, os dois, com esta perspectiva de ainda não fiz nada. Eu ainda ontem estava a ter esta conversa, que alguém que dizia que o que potencia o suicídio no homem, quando ele chega à casa dos 40, é que
ele já percebeu que a sua juventude acabou e que o melhor da sua vida foi até aquela fase. Ok. E eu disse-lhe: não, é que visto que nós chegamos até aqui, na juventude aprendemos, com mais idade entendemos, é a partir desta fase que nós vamos poder abordar muitas das coisas que escondemos durante anos a perseguir o horizonte. Ok. Ou seja, se tu dizes que o melhor da tua vida ficou para trás, estás a querer dizer que os teus melhores relacionamentos ficaram lá atrás, que os teus melhores momentos ficaram lá atrás, e o que tu tens para viver a seguir não importa. É apenas algo que tu vais ter de gerir só. Quando não, todas as etapas da nossa vida são incrivelmente importantes, pois aquela que tu estás a viver agora, sendo a mais importante que tu podes viver, ela só é possível devido a todas as outras que tu passaste. Portanto, se tu com 40 acreditas, vamos lá ver, uma mulher que com 40 ainda não é mãe e é crucificada pela sociedade porque não é, quem a crucifica mais é ela mesma, porque ela acredita que falhou a dada altura um relacionamento e tal e tal. Só que a mulher é mãe quando ela quer, no sentido que ela está num relacionamento. E se ela entende, se ela energeticamente entende que aquele homem não será o parceiro ideal para ela iniciar essa viagem, ela não vai ser mãe. Okay? Já o homem é diferente, porque aquilo que motiva homens e mulheres num relacionamento é distinto. Sim. Podemos pôr por baixo do chapéu que é amor, mas não é bem. Porquê? Porque a mulher procura amor, ok? Amor / validação. Se ela não ter validação do pai, ela vai procurar um homem que a proteja fisicamente, mas que é emocionalmente ausente. Okay? Mas muitas vezes nós ouvimos dizer: eu vou dar respeito ao meu companheiro quando ele mostrar. Ok, então e se ele disser que ele só vai dar amor quando ele sentir que vale a pena? Yeah. O homem busca Ou certainty, seja, né? não é negociável nem o amor nem o respeito. Okay? Porque como é que as pessoas vão se destruindo aos poucos nos relacionamentos? Imagina, tem 40 e poucos anos e estão há muitos anos no relacionamento, desde a sua adolescência. Como é óbvio, como nós começámos esta caminhada, nós não somos iguais aos 26, não aos 36, não aos 46, naturalmente, não é? E isso vai fazer o quê? Que as pessoas têm as mesmas expectativas para o seu companheiro que tem 46 agora que tinham quando ele tinha 26. Isso não faz sentido. Yep. Porque, como alguém disse, o mesmo homem não pisa o mesmo rio 2 vezes, pois não é o mesmo homem, já não é o mesmo rio. Portanto, e se a pessoa... Bom, eu com 45 vou olhar para a minha mulher exatamente como ela tinha 25. Ok, sim, porque a essência dela é igual. E a essência do homem também é igual. Ok? Mas as expectativas de ela tem de me compreender, ela tem de me aceitar, ou ele tem de me aceitar, porque eu sou assim, eu não vou mudar. O que a pessoa está a dizer é: eu vivi os meus melhores anos contigo. Eu já ouvi esta expressão, algumas pessoas dizer: eu dei-te os meus melhores anos. Também já ouvi essa expressão. Ou seja, estás a dizer que nada do que tu tens para viver para a frente é importante. Exato. Porque eu, a partir de agora, sou uma peça de museu que vai estar ali para alguém ver. Quando a melhor fase da nossa vida é que nós estamos a viver neste exato momento, independentemente daquilo que é. Porque aquilo que falámos há pouco, a questão da dor, nós julgamos assim. Eu há muito tempo que vivo com dor. Muito tempo que vivo com sofrimento. Portanto, eu vim para aqui para sofrer. Não é? E, portanto, este companheiro que eu tenho, esta companheira que eu tenho, é justamente isso. Só que nós temos a pessoa certa sempre, em qualquer momento da nossa vida. Nós temos o pai certo para os nossos filhos, nós temos a mãe certa para os nossos filhos. Sempre. Okay? Porquê? Porque a nossa energia vibracional naquele momento atraiu aquela pessoa. Exatamente. Não havia, o que eu queria mesmo era o fulano, o que eu queria mesmo era a fulana. Não. Essas pessoas são as pessoas corretas para nós, independentemente da situação que se causou a seguir. Isso quer dizer que o que tu estás a viver
é o melhor momento que tu podes estar a viver, mesmo como tu disseste há pouco e bem, mesmo que tu estejas no fundo do poço. Porque tu estares no fundo do poço revela que há coisas que tu precisas, pura e simplesmente, de abordar. Daí eu bater tanto na tecla da depressão. Porquê? Porque eu uso este exemplo. Aquilo que é depressão é tu chegares a uma loja de roupa, tu começares a percorrer e tu perceberes que ali este não é o meu número, eu não visto isto, e depois já não há mais. A depressão entra quando quem tu és na realidade está a dizer: está na altura de eu entrar. Está na altura de tu me vestires a mim. E não tudo aquilo que tu procuras nos companheiros, nas companheiras, na dependência de seja do que for que tu consomes. Ou seja, há algo mais que tu vais ter de viver a partir de agora. Porque a pessoa, na realidade, a pessoa quer acalmar a dor, não tirar a vida, mas entende que a sua dor é a sua vida. E não é. Sim. A dor é algo diferente da sua vida. Vai tentar contra a sua vida porque não cresceu com a ideia que a sua vida tem valor. O sofrimento é o juiz. Ele vai-te dizer se devemos validar e embrulhar aquela dor e ela passa a ser quem nós somos e nós passamos a ser o que ela é, ou pelo contrário. Não é? O sofrimento é aquele momento da consciência. Há bocado falava-te no carro de tu tirares uma cortina, é dor. Tu quando estás na escuridão, se eu te colocar na janela, tu fazes assim. Tu não fazes uau. Não é natural para ti, aquela luz. Então, a primeira reação é e muitas vezes nós dizemos, ei, fecha isso, ei, volta a pôr no escuro. Sim. Calma. Estás no fundo do poço. Calma. Respira. Estás a sentir dor, né? Não tens o teu número. E agora? Não consegues esconder, tens de tomar uma decisão. Agora, ou fico assim, fico despido, não há o meu número de roupa, fica assim. Também está tudo certo, como tu dizes. Está tudo certo. Ou tu dizes, vou procurar outra peça, vou procurar noutra loja. Está a ver? Você vai agir, mas em todo o caso você precisa da percepção. E o sofrimento é o juiz. E você vai confirmar. É sempre você. É você que passa, pronto, é você que termina, né? E decide, é o fim. Ou é você que diz, é duro, está duro, mas tem que haver algo mais. Porque depois vêm as outras questões, né? Como é que eu faço para sair? Mas essa primeira pergunta é determinante para o próximo passo. Se é fazer outra pergunta, como é que eu saio daqui? Como é que eu arranjo uma solução? Quem é que me pode ajudar? Como é que eu posso fazer? Ou chegou o fim. E tu tocaste aqui num ponto importante. Chegou ao fim. Porque, repara, se eu não sei o meu valor, e as pessoas, isto é muito, muito pastilha elástica, mais uma vez, não é? As pessoas, o meu valor, tu descobrires o teu valor e viveres a tua melhor versão pode ser a coisa mais intimidante que tu podes fazer, ok? Porque primeiro que tu não sabes, a pessoa tem o hábito de tudo o resto é que nos dá valor. Para um homem que é mais à base de performance, que é mais à base do que eu tenho, de um cargo, de um carro, de uma casa, que me dá uma ideia de que eu tenho valor, okay? Vai ser complicado quando ele perder isto tudo. Okay? Por isso é que nas recessões muitos homens suicidam-se. Vão. Sim. Porque se ele perdeu, não é? Porque ele acabou por não perder, mas se ele ficou sem aquilo que lhe dava valor, ele não vai saber lidar com não ter os tais valores. Não é? Já a mulher tem outras compensações para entender a sua importância. Para a mulher, tudo aquilo que é, tanto como eu estou fisicamente, ainda mais entre mulheres neste aspecto, não é? Que é, vamos imaginar, a mulher sai de casa e muitas vezes vai procurar o julgamento de outras mulheres, ou seja, aquela mulher estava a olhar para mim, o meu cabelo não estava bem, o meu vestido não estava bem, o meu não estava bem, ou estavam todas a olhar para mim com inveja. Só que o que ela não entende é que a outra mulher também pensa isso.
seja, à medida que a mulher está em casa a preparar-se para jantar, para sair para jantar, e as dúvidas todas que ela tem, as dúvidas todas de eu vou tentar estar assim, a outra mulher, numa outra parte do mundo, também está com aquelas mesmas dúvidas. E mais tarde, quando se encontram, uma olha para a outra e acredita que a outra está a julgá-la. Só que o verdadeiro julgamento não vem de fora, é nosso. Nós somos o nosso verdadeiro juiz, o nosso verdadeiro carcereiro. Só que achamos que há alguém que vem aqui abrir assim a chave da cela. Não é? E isto que estamos a ver cada vez mais, porque eu creio que este espaço, aquilo que tu fazes e muito bem, que estarmos em redes sociais e falar o que é que as redes sociais tornaram-se algo que as pessoas acreditam que é mau, mas apenas é um veículo que muitas pessoas escolhem entrar já tendo as suas limitações. Porque a comparação também é um vício, é uma dependência. As pessoas estão nas redes sociais, procuram de tudo para sentirem uma ilusão, uma sensação ilusória, melhor dito, de alívio. Mas quando vão ver o teu trabalho, identificam-se, faz eco, mas como falávamos há pouco no carro, não têm coragem para avançar. Não têm coragem de ir falar com a Ana Sofia e dizer, olha, eu senti muito identificado com aquilo que tu disseste, ou senti-me identificada. Eu senti que era aquilo. Mas depois há o receio de quê? De julgamento, que acreditando que alguém vai julgar. Não. Esse julgamento é delas. É dessas pessoas. Perguntaste como é que eu fazia. Sim. Como já sabes, eu faço precisamente o contrário. Quando eu te abordei, lembra, já fez acho que mais de um ano, Sim. eu disse, olha, vamos ainda tomar café. Porque eu gostei do teu mindset, gostei do que tu partilhas, mas precisamos ver as energias, né? E eu fiquei muito contente quando me levaste. Olha, foi a primeira vez que eu experimentei, não é que eu experimentei, mas que eu desfrutei. Esse foi o termo, porque antes eu comia quase que por obrigação, e foi a primeira vez que eu desfrutei de comida bem feita, e todo aquele espaço era um espetáculo. Saudável, acima de tudo, sim, atenção. E percebemos que sim, que as energias conectavam. É muito melhor estar nesse trilho do que no trilho de deixa lá ver como é que ela faz. Nem dás honra, também não modelas, também não segues, não fazes nada, sabe-se lá para que é que usaste. Ainda vais lá dar um hatezinho, se calhar. Sim, eu creio que as pessoas nas redes sociais, no que toca àquilo que nós fazemos, têm um conforto muito grande em ver, ouvir, uma vez ou outra aplaudir, mas em não fazer rigorosamente nada. Eu chamo isto, é como o fantasma esfomeado. Ok. Que é, a pessoa nunca está satisfeita. Portanto, o fantasma esfomeado vai comer e não faz sentido nenhum, porque pronto, não é fantasma, mas eu tenho algo que eu utilizo de um livro que eu li, que era um sultão a passear por toda a sua cidade. Ele encontrou um sem-abrigo e o sem-abrigo, ele disse, olha, eu vou mudar a vida deste sem-abrigo, é agora. Baixem-me do camelo onde ele estava a andar, portanto, baixem-me, eu vou mudar a vida dele agora. O sem-abrigo disse, você não tem como mudar, senhor, você não tem como mudar a minha vida. Não, eu vou-te tornar um homem imensamente rico. Não. Então ele começou a depositar numa tigela, assim, pedras preciosas. E o sem-abrigo olhou para ele, nada. Colocou ouro, colocou sem-abrigo, isso não está a fazer nada. Mas que espécie de tigela é essa que tu tens? Ele olhou, o sem-abrigo mostrou-lhe, era uma caveira humana. E ele disse, o homem nunca está satisfeito com nada. Uau! Sabes? Ou seja, estas pessoas que estão nas redes sociais, que assistem aos teus diretos, aos teus vídeos, a tudo aquilo que tu possas fazer, entendem que o facto de estarem ali já fizeram alguma coisa. Mas não. Porque dá-lhes a impressão, a ideia, que eu pelo menos fiz isto. É como as pessoas que vão ao ginásio
estão com o cigarro antes de entrar no ginásio ou depois de sair. Coca-Cola. Ou depois vão a qualquer drive-thru de fast food. Ou seja, como eu fiz alguma coisa hoje ao ir ao ginásio, eu já mereço isto. Pelo menos, vou guardar Sim. essa. O pelo menos. Sim, pelo menos. Porque a ideia é, se eu vi um direto, epá, eu já fiz alguma coisa. Entretanto, não há qualquer conexão com a dor, com o sofrimento, com aquilo que a pessoa está a sentir. É verdade que as tuas palavras podem impactar e mudar a vida de uma pessoa num direto, num post, num vídeo. É verdade, sim. Mas a maior parte das pessoas procura consciência sem as necessárias ações para lá chegar. Ok. As pessoas entendem que um vídeo vai mudar a sua vida. Não muda. Quanto muito aquele vídeo pode ecoar em algo que tu tens dentro. Ok, tudo muito bem. Mas se as pessoas acreditam que é tão descartável isto que é o fitness mental, eu não digo saúde mental, digo fitness mental. Porquê? Porque tu tens que treinar. Tens que treinar, tens que exercer, tens que fazer muito exercício para chegar a que a tua mente esteja bem. Okay? E é um processo evolutivo contínuo. Mas se as pessoas acreditam que é tão descartável, eu pergunto, quem tem estas doenças todas que há por aí, as doenças autoimunes que são todas do sistema nervoso, mas as pessoas que têm estas doenças e que precisam de medicação constante para a pele, ou para o estômago, ou para o coração, seja o que for, se não tomassem estariam mal. Portanto, mas tudo aquilo que é o fitness mental escolhem não ter qualquer tipo de atitude em relação a isso. E depois vão abordar o tema quando já é muito mais tarde. Não é? Quando já evitaram enterrar e engoliram durante anos. Porque acreditam que isto não é nada importante. Ok. Deixa-me ver a Ana Sofia, deixa-me ver como é que ela fala, deixa-me ouvir o Abdel, deixa-me ouvir a Adelaide, a Adam, ou o Carlos, seja o que for, ou o Tony Robbins, seja quem for, não é? Mas de uma forma descartável, percebes? Porque como procuram satisfação imediata e a satisfação imediata tem que ser algo que, bem, eu preciso disto agora. Quando percebem, espera, isto dá trabalho? Espera, tu estás-me a dizer que se eu for ao ginásio um mês eu não vou conseguir mudar 40 anos de maus hábitos? Não vais. Porquê? Como eu te dizia ainda há pouco, todas as etapas que vivemos na vida nós vamos colher o fruto delas mais tarde. Exatamente. Independentemente da forma como nós vivemos essas etapas. Se nós não nutrirmos os nossos filhos, nós não podemos esperar que mais à frente eles tenham amor e carinho por nós só porque nós somos aquela expressão, tá bem, mas é teu pai. Tá bem, mas é tua mãe. Ok, tudo muito bem, mas e se esse pai e essa mãe nunca deram carinho e nunca deram amor, nunca deram validação, proteção, compreensão, ouviram a criança? Como é que vai ser? O adulto com 40, com 30 vai fazer como? Se não fez o necessário trabalho, não é? Vai fazer o quê para lidar com os seus pais? Não, ou seja, não recebeu e vai ter uma relação complicada com os seus pais. Ou seja, eu digo, os pais não são responsáveis por tudo aquilo que aconteceu. O que os pais foram o veículo para muitas das coisas que nós lidamos nos dias de hoje, porque há pessoas que a diferença entre culpa e responsabilidade é considerável, mas eu não fiz tal coisa por causa do meu pai, eu não fiz tal coisa por causa da minha mãe. Não. Tu viveste foi com a ideia que os teus pais com 20 e tal anos, quando tu tinhas 20 e tal, quando tu tinhas 30, tinham que resolver muitas coisas que tu não conseguiste fazer antes, e não é verdade. Não é? E não é. Há pessoas que podem até dizer, não, tu, Carlos, tu não sabes o que é que o meu pai fez, tu não sabes o que é que a minha mãe fez. Eu entendo isso e nunca vou pôr de parte, logo eu não vou pôr isso de parte. Só que se nós estamos com as costas no fundo do poço durante 7 anos, por causa do nosso pai e da nossa mãe, o que te vai fazer sair de lá não é a cura que supostamente tu vais atingir ao falar com eles.
te vai fazer sair de lá e tu entenderes que para lá de tudo isso há todo um valor e toda uma importância que tu tens para ti, independentemente daquilo que os teus pais disseram ou fizeram. Não é? E esta minha forma de trabalhar é que as pessoas assustam-se quando eu lhes digo, olha, antes de tu voares, tu vais ter de mergulhar no fundo do oceano. Primeiro. Depois, tu vais aprender a voar. Mas primeiro, vamos lá ao fundo. E não é evitar, repara, não é que essas coisas vão desaparecer e tu sabes, ou seja, as coisas não desaparecem. Vamos olhar para elas de outra forma. Olhar para elas de outra forma. Tu sabes qual é a minha metáfora? Olha, você é guerreira, mas você precisa de fazer paz. Paz com o quê, Ana Sofia? Vamos começar pelo passado. Vamos resgatar, ressignificar esse relacionamento. E não importa se já cá não estão neste plano. Você precisa trabalhar a paz. A paz é sua. Disseste uma coisa que eu amei, que é pai e mãe foram o veículo, sim. E se você quer mudar o rumo das coisas, você precisa ser autor da jornada, do caminho. Não são mais eles que estão a conduzir. Não. Mas você precisa ter consciência disso. Caso contrário, você está num relacionamento, você está a gerar crianças, a educar crianças, a formar crianças, você está a exercer a sua influência num contágio social, num contágio profissional, com fantasmas a conduzir o veículo. Sim. Então, de novo a pergunta, para onde é que você está a caminhar? E quanto lhe custa a ignorância de não saber e de não ir buscar a sabedoria para entender? Agora. Porque você já tem bagagem. Já dá para trabalhar. Já dá para perceber que você não pode dizer que é uma panela, porque uma panela vem completa. Você não pode dizer que é uma laranja, porque a laranja vem fechada dentro de uma caixa, de uma casca. Então decida, por favor, quem você é. Não sabe respostas. Não se perca onde você nem entende que está perdida. Há ajuda. Há pessoas. Há métodos. Há fórmulas. Nenhuma tem a ver com fazer a cama no fundo do poço. Nenhuma tem a ver com você exercer um poder que não é seu. Não é seu. De dizer para mim chega. E nós? E nós que estamos aqui? Precisamos de si. Na plenitude. Na consciência. Na sua melhor versão. E nós? Temos pessoas nos nossos meios. Precisamos. Ok? Carlos, vais ter que voltar. Estamos aqui, vamos fazer assim, vamos fazer tipo... Pedro vai ter que voltar, conversa boa. Vamos ter de fazer tipo Velocidade Furiosa e fazer intermináveis episódios disto. Eu disse ao Pedro, olha, tens que ir para um espaço tão grande que fazemos ali uma farra. Pronto, eu não devia dizer farra, né? Não, é bom contágio. É farra porque é tudo bom. Você está a ver? Quem são as pessoas que você tem perto de si? Não é para ir descartar pessoas e eliminar e depois dizer que fui eu, que foi a Ana Sofia. Não lhe estou a dizer para fazer isso. Você começa por si. Você está feliz. Não está, saia primeiro. Vá perceber como é que você fica completa. Depois volte. Um bocadinho já de consciência já ajuda. As pessoas posicionam-se naturalmente com o seu posicionamento. As pessoas moldam a sua energia à sua vibração quando você assume esse poder. Ok? Quem são as pessoas? As minhas? Ainda é só o segundo, olha, você nem imagina. Vou falar ao Pedro que um dia eu ponho aqui, eu prometo. Só tenho, verdade ou mentira, só atraio coisas boas para a minha vida. E isso reflete-se nos seres humanos que estão presentes. Só cresço. Tá? Só cresço. Faça você também. Ok? Todos nós merecemos a sua melhor versão. Quando você está feliz, todos ganham, todos ganhamos. Tá? Eu faço a minha parte, o Carlos faz a sua, o Pedro faz a sua. Você. Chega já. Chega dessas narrativas, dessas desculpas. São desculpas. São.
Você foi criada com um propósito, não há outra. Então sim, estamos aqui a exigir, é um direito nosso, exigir a sua melhor versão. Queremos também saber o que é que você está a trazer aqui, o que é que você tem para dar. E eu tenho a certeza que é tudo bom. Vou deixar que ele encerre, que tenho a certeza que vai fazê-lo com a sua maestria. Eu deixo-lhe um beijinho do fundo do coração. Eu espero que ele volta, mas eu espero que só esta conversa de hoje que faça acender algo aí dentro, tá? Não é o fim não é seu, o fim não lhe pertence, tá bem? Agora há outras saídas, busque-as, tá bom? Fique bem. Carlos, meu querido, força. Primeiro, voltar a reforçar, obrigado pelo convite, pelo excelente trabalho aqui do Pedro também. Isto são conversas que são necessárias, são conversas que temos de... eu não tenho nada contra as pessoas que passam horas a fio a ver séries de todo o tipo e mais algum, não é? Ou que elas nem terão de escolher entre entretenimento e conhecimento, são coisas diferentes, não é? O entretenimento, sim, todos nós temos a nossa forma de nos entretermos, mas quanto maior for a nossa capacidade de entendermos quem somos e porque é que estamos a viver certas coisas, mais fácil é para darmos o valor à nossa própria vida. Ok? E não nos colocarmos num patamar de acreditar eu não estou aqui a fazer nada. Porque todas essas pessoas têm uma extrema importância, tu disseste, perante a vida, perante aquilo que transmitem às pessoas que estão à sua volta. E a pessoa, quando é levada a crer que não está aqui a fazer nada por tudo aquilo que está à sua volta, é porque, entretanto, não cresceu com a ideia que é importante aqui. Pois. E se nós, através destas conversas, conseguimos passar isto de alguma forma, entendo que é genuíno, não temos a capacidade de estar a falar só porque sim, só porque, entretanto, é. Só que a tua caminhada neste momento, por muito complicada que seja, é uma etapa. A vida não é feita de... As pessoas acreditam, eu tenho metas. Não. O que é que acontece aos corredores quando ultrapassam a meta? Deixam de correr. Portanto, a vida não é a única meta que nós vamos ultrapassar e todos, sem exceção, vão ultrapassar essa meta. Pois. Que é o último dia das nossas vidas, o último momento neste plano de vida. A partir daí, nós vivemos de etapas. Eu ultrapassei esta e o que eu aprendi vai-me servir para a caminhada até chegar à outra. E esse espaço entre etapas é todo um momento de aprendizagem. Agora, o nosso ego pode dizer assim, eu não quero passar por dor, eu não quero passar por sofrimento. Mas tudo isso são situações que temos de passar para mais tarde entendermos, olha, o que ficou lá atrás tinha mesmo que acontecer, porque as coisas acontecem porque tinham de acontecer. Não porque era o meu ego, não, é porque tinham de acontecer. E eu agradeço a tudo aquilo que aconteceu até hoje na minha vida, assim como eu sei que tu também, porque são fatores extremamente importantes na minha evolução contínua para estar aqui. Exatamente. Okay? Portanto, isso é, nós não manifestamos aquilo que queremos, mas sim o que somos. E enquanto estamos a acreditar que somos vítimas, tudo o que estará à volta será isso. E como tu disseste, acontecem-te sempre coisas boas. É porque tu manifestas aquilo que tu sentes que mereces. Porque se não fosse o caso, irias estar sempre num patamar em que pena, a mim não me acontece nada de bom. Acontece às outras pessoas. Porquê? Porque eu vim aqui para sofrer. E certamente vamos voltar, porque há muita coisa para conversar. Muita coisa. E tu, cada live, cada tiro. Eu escrevo, disse, ok, vamos ter que falar sobre isto. Vamos falar. Olha, deixa uma palavra aí de força. Aos meus seguidores, os teus também vão saber. Vou-te deixar aqui um desafio para ti. Então. Quando o Pedro liberar o episódio, põe na tela. Por causa daquela cena do entretenimento. Sim. Os podcasts são vistos na tela grande. Até para mim tem impacto, vê lá. Então. Ver assim, eu fico, ok.
Sim, Há um sim. diálogo interno, jura? Vamos ver. Olha, o que eu posso deixar, para além daquilo que falámos, nós procuramos nos dias de hoje soluções rápidas em tanta coisa, não é? Portanto, algo que se passa com o carro, procuramos imediatamente o mecânico disponível, o amigo do amigo. A saúde é o médico, mas nós queremos resultados imediatos para situações de longa duração. Ou seja, se eu há anos que estou a fazer algo de negativo e tenho os hábitos no meu corpo que se refletem na minha saúde, nos meus relacionamentos, entende que não vai ser nada de rápido que te vai resolver a vida. Entende que não vai ser um comprimido ou uns comprimidos que te vão solucionar, ou seja, que vão camuflar uma ansiedade, uma depressão que tu tenhas. Porque a ansiedade não é uma doença, é uma percepção, e a depressão é uma derivação de quem tu és, não é quem tu és na realidade. E se este tipo de coisa que a Ana Sofia está a fazer e que hoje eu tive a honra de participar nesta conversa criam algum tipo de impacto em ti, não te fiques pelo impacto que tu sentiste ao assistir a esta conversa. Toma uma ação, seja ela qual for. Tu não estás bem com o teu corpo, não precisas começar a correr, vai caminhar. Vai caminhar, pega os teus filhos, não tens, vai sozinho, vai com o teu cão, vai com o teu gato, seja o que for, mas vai caminhar. Talvez com uns químicos bons que vão soltar libertar no teu corpo, tu comeces a perceber que se calhar a tua vida tem mais valor do que aquilo que tu imaginas. E não é o número de roupa que estás a vestir que define quem tu és. São coisas distintas. Isso é uma consequência de tu negligenciares o teu corpo durante tanto tempo. E que ao agradeceres por ontem, por hoje e por amanhã, mais tarde ou mais cedo, a tua vida muda, porque tu também irás mudar a perspectiva com que tu olhas para a tua vida. E a parte disso, vamos continuar a conversar. É um processo. Valeu. Pedro, vamos lá terminar. Obrigada por tudo. Você em casa, obrigada por assistir. Estamos juntos. Estamos juntos. Tá-se. Já diz o velho provérbio que a verbalizar é que a gente se entende. E assim será com Ana Sofia Fernandes no Verbal Podcast.